Colocar luz. Bem assim que a gente gosta de luz. Vamos lá. Será que tá pegando? Deus queira que sim. Olá, eu sou o Joe Lemes e seja bem-vindo a um vídeo muito importante, porque ele, o mais temido de todos, voltou. Sim, ele voltou. Aquele que é o mais temido de... Isso mesmo, na última semana o programa Linha Direta, tradicional e bombadíssimo programa da década de 1990, voltou para a grade da Globo, agora tendo Pedro Bial à frente. E é por isso que resolvi escolher este assunto para começar um tipo de vídeo que ainda não teve por aqui, que é análise cultural. Exatamente, eu vou fazer análise de alguma coisa que está bombando aí pela cultura e vou começar por Linha Direta, porque ele esteve no Trend Tópicos dos assuntos da última semana, então vamos falar de Linha Direta no vídeo de hoje. Caso você não saiba, eu vou trazer um apanhado histórico para falar um pouco do Linha Direta. O programa teve início no dia 27 de maio de 1999. Isso mesmo, um programa do século passado que veio e ficou na grade da Globo até 2007. E foi um sucesso. Se você é da década de 90, de 1980, como eu, dessa época assim, você vai lembrar que a gente passou muito cagaço vendo os episódios do Linha Direta. Inclusive, vou trazer aqui já de início número que eu fiquei impressionado, que estava bem no comecinho do episódio, que foi o número de 400 foragidos que foram encontrados por conta daquela primeira temporada do Linha Direta, daquele primeiro período que foi entre 99 e 2007, e até eles alegaram lá que muitas nichos da sociedade estavam pedindo retorno e tudo mais. Eu também ouvi crítica de pessoas falando sobre fomentar crimes e tudo mais, e bababá, pipi. Mas eu acho que o intuito do programa não é fazer, é diferente de fazer aquela loucura de contar um crime que está acontecendo, que acabou de acontecer, é resgatar questões históricas. E agora o forte desse novo retorno do programa, segundo o próprio Pedro Bial, é utilizar essa história que eles vão contar para falar de algum assunto importante para a nossa sociedade. Inclusive, o primeiro caso de todos foi o caso do sequestro da Eloá, que é uma jovem de 15 anos que passou 100 horas sequestrada pelo namorado. E aí eles usaram isso para falar sobre violência de gênero e sobre feminicídio. E o interessante, gente, eu já vou falar um pouco sobre o Linha Direta, o programa e tudo mais, mas sobre esse episódio que foi o primeiro... Gente, deixa eu contar, tem alguém se esfregando aqui. Você tá se esfregando no tio? Enquanto eu te tentar falar de coisa séria. Fica aqui embaixo. Tá cheio de pelo na blusa, ó. No vídeo ficou tudo cheio de pelo. Fala pra ele, segue aí o canal, curte o vídeo. Esse episódio teve uma repercussão também na rede social por conta de outros dois fatos. Inclusive, teve a entrevista e uma fala que repercutiu, que foi do promotor de justiça Antônio Nobre Salgado, que era o promotor de justiça do caso. E ele lembrou que eles estavam, junto com o irmão da Eloá e o Lindenberg, que era o sequestrador, eles tinham conversado e resolvido, acordado, que na tarde daquele dia eles iriam encerrar o sequestro e tudo ia acabar e tudo mais. Mas por conta da participação direta de pessoas da televisão, no caso ele citou uma apresentadora, que acabou ela mesma tentando resolver, e acredita-se que isso pode ter colaborado para o desfecho que teve, que foi o não comprometimento com aquela decisão e aquele acordo que eles tinham feito antes, e toda a situação que aconteceu e que acabou levando a vida da Eloá, que foi levada ao hospital, mas não resistiu. Depois disso, a repercussão foi instantânea na rede social e atrelaram tanto uma fala da Ana Hickman, que foi a apresentadora da Record, quando ela falou... Porque assim, a Record transmitiu quase que ao vivo esse sequestro, e durante os programas da tarde eles chegavam a falar com o sequestrador. E teve uma hora em que tem um trecho da Ana Hickman que voltou a viralizar, falando que ela pedindo que ele desse um tchauzinho para ver que estava tudo bem. A assessoria de imprensa da Ana Hickman se manifestou durante essa semana pedindo desculpas, pedindo perdão, que à luz do tempo eles conseguem observar que não foi uma decisão correta. Enfim, achei interessante esse posicionamento. Por outro lado, um nome que bombou também foi o da Sônia Abraão, também apresentadora, que a princípio teria sido ela
talvez, o que a rede social fala é que ela seria a apresentadora citada pela entrevista do Antônio Nobre, que é o promotor de justiça, mas eu não achei em nenhum lugar uma manifestação dela, enfim. Mas porque ela chegou a falar, se eu não me engano, por telefone, ao vivo, com o Lindenberg, com o sequestrador. Enfim, esse caso foi o primeiro caso. O Linha Direta vai tentar buscar, pelo que eu observei, sempre um crime que seja impactante, ou que seja ter sido popular, para trazer um assunto, e depois eles mostram no final um crime que ainda não foi desvendado, ou seja, que os bandidos estão foragidos. O próximo dessa semana vai ser o caso da Barbárie de Queimados, que eu dei uma pesquisadinha rápida só para falar, mas é uma questão em que tinha uma festa e teve um estupro coletivo de duas jovens, de algumas garotas, e duas acabaram morrendo porque reconheceram os criminosos. Então, gente, vamos aguardar para ver, eu tô super curioso. Eu sempre gostei do Linha Direta, então, né, eu gosto de assistir e eu vou continuar assistindo. Mas eu queria lembrar um pouco sobre a história do programa também, porque nessa análise aqui, porque eu fiquei impressionado. Eu imaginei que as pessoas gostassem de saber que o Linha Direta estava voltando, mas não imaginava que iam gostar tanto. Ai, que delícia. Tô tomando um chazinho pro sono, gente, porque é quase 1 da manhã a hora que eu tô gravando. Eu imaginava que depois de 15 anos, 15, 16 anos, as pessoas iam ficar tão interessadas, tão emocionadas com o retorno do programa como elas ficaram. Eu achei isso babadeiro. Então eu trouxe aqui algumas informações para vocês. Eu estou lendo aqui porque eu fiz uma pesquisa para falar para vocês. O programa estreou no dia 27 de maio de 1999, como eu falei, e ele estreou com a apresentação de Hélio Costa, que ficou muito pouco tempo à frente do programa. Logo, a apresentação passou para Marcelo Rezende, que apresentou o programa por um período um pouco maior, e daí passou para aquele que nós estávamos acostumados a ver, que era o Domingo Meirelles. Não sei se vocês lembram, mas inclusive eles mantiveram agora nessa nova temporada do programa aquela frase emblemática de que você pode denunciar ligando para o número e que a sua identidade será mantida sob o mais absoluto sigilo, que é uma frase que está gravado aí como das características do programa. E eu não sei se vocês sabiam, mas o programa tinha algumas temporadas especiais. Eles tiveram, além dos casos normais, convencionais, o programa também teve uma série com alguns episódios que eles chamavam de Linha Direta Mistério, porque eles traziam questão que ia além do lado físico, do lado criminológico e tudo mais, e uma coisa até meio que espiritual, extraordinária, e tudo. Não sei que termo usar correto para falar disso, gente. Que ele relacionava os crimes também com a crença. Eu trouxe até 3 que eu consegui localizar aqui sobre o Linha Direta Mistério. Um deles é a Operação Prato, que eu não lembro, porque eu não assisti, mas estou super curioso. O outro é as EQMs, que são as experiências de quase morte. Esse eu lembro bem pouquinho. Bem pouco, na verdade. E um que eu já assisti umas 3 vezes, que é o Enigma do Edifício Joelma. Para quem não sabe, o Edifício Joelma é um edifício do São Paulo que pegou fogo. E daí alguns relatos dizem que acontecem algumas coisas extraordinárias em relação tanto ao próprio prédio onde que ficava. Tem alguns fatos relacionados com o passado do prédio antes dele se tornar, do terreno antes dele se tornar o Edifício Joelma. E também algumas coisas que são relatadas que acontecem nos cemitérios onde estão enterradas as vítimas que não foram reconhecidas. Então assim, realmente é mistério mesmo. Inclusive, se vocês acharem interessante e me mandarem mensagem, talvez eu faça um react desse caso da Operação Prato, porque eu não assisti ele ainda. E faça talvez uma análise sobre os outros, né? Do Edifício Joelma, dessa experiência de quase morte, eu não lembro. Mas do Edifício Joelma eu acho interessante. E também tem outra vertente, outra série do programa, que era o Linha Direta Justiça. E o Linha Direta Justiça, ele trazia crimes extremamente conhecidos e tudo mais. E aqui tem uma quantidade muito grande de episódios e são crimes assim, emblemáticos para a história do país e para a história do crime no país também.
talvez esses episódios novos remetam um pouco à linha direta à justiça, esses que estão trazendo, por exemplo, casos de grande repercussão, como o da Eloá, como o da que vai trazer esse próximo, na próxima semana. Eu acho que eles estão pegando meio nessa pegada do Linha Direta à Justiça. Para vocês terem uma ideia, os episódios que tinham Linha Direta à Justiça lá em 2005, 2007, talvez, tem aqui o roubo da taça de Ulisses Rimet, o caso do Frei Tito, o caso da Zuzu Angel, a bomba no Rio Centro, o crime da mala, o assassinato de Vladimir Herzog, o caso de Césio 137. Gente, vocês sabem o caso do Césio 137? Eu já assisti esse episódio umas 10 vezes. Sim, porque eu não vou comentar agora, se vocês quiserem eu faço um vídeo depois. O incêndio no Gran Circo norte-americano e o caso do bandido da luz vermelha. Eu lembro desse do incêndio do Gran Circo norte-americano. O Zuzu Angel eu lembro um pouco, mas o que eu mais lembro desses do Linha Direta à Justiça era o caso do Sérgio 137 e do Linha Direta Mistério, O Enigma do Edifício Joelma, porque foram, assim, alguns que eu vi e revi muitas vezes. Gente, o do Edifício Joelma assim, é bem impactante, assim, e o caso do Césio 137, assim, é um daquele típico... Gente, é uma coisa assim, ó. Às vezes você acha que vai fazer uma maracutaia aqui, um negócio simples, e não vai interferir em nada, e fudeu com a cidade inteira. Se você quiser saber mais sobre esse caso, me fala, que eu vou fazer uma análise só sobre esse episódio do Césio 137, porque eu acho que é interessado em fazer sobre isso, e pelo menos um sobre o Edifício Joelma. Eu posso escolher alguns e fazer uma pincelada. Era pra falar disso. Eu acho que era isso o vídeo de hoje, e que foi uma sacada muito boa da Rede Globo de trazer de volta o Linha Direta. Tá? Porque o Linha Direta é um programa interessante, eu acho que ele tem um cunho social legal, porque ele traz pessoas que estão sendo procuradas, então ele ajuda realmente a localizar foragidos, e também porque ele fala um pouco, a ideia atual é falar um pouco sobre temas que são sensíveis para a sociedade. Então, possivelmente eles vão falar sobre questões de homofobia, sobre a questão do assédio, que eu acho que vai ser o próximo tema. Então, eu vou tentar assistir todos. Se eu não conseguir assistir ao vivo, eu vou procurar na Globoplay, porque eu gosto muito desse tipo de... Eu tenho pavor de filme de terror, de suspense, assim, já me dá um comichão. Mas eu gosto muito do jeito que é contado, porque eu gosto de documentários. Então, eu vou assistir, sim. Se você gostou desse vídeo, desta análise cultural, me fala, manda mensagem, comenta aí, porque a ideia é trazer outras análises culturais também de outras coisas que aconteceram e repercutiram nessa esfera cultural, de curiosidades, de variedades e tudo mais. E também estou pensando em fazer alguma coisa relacionada com músicas, que eu gosto bastante. Mas para isso eu vou pedir ajuda do Gui, que já me ajudou fazendo o react do vídeo da Marina Sena, pra gente falar mais sobre música daqui pra frente, tá bom? Gente, curte, compartilha, aquela pataquada de sempre. Se você curtir, se você compartilhar, se você comentar, ajuda muito a entregar o vídeo e ajuda muito o titio aqui, porque eu quero trazer coisas bacanas, tá? É sobre isso. E será que tá tudo bem? Me diga aí. Como vai você? Hein? E aqui, ó. Agradecendo um beijo meu e da Carente. Essa coisa fofa. Tem vídeo da Carente no shorts do canal, gente. Até o próximo vídeo. Eu sou o Joe Lemes e eu fico por aqui.